Ceará 2050 está de volta falando sobre responsabilidade social, uma prática voluntária que não deve ser confundida exclusivamente por ações impostas pelo governo. O conceito nessa visão envolve o benefício da coletividade e isso a gente já deixou bem claro, né? Isso Sim. envolve todo mundo e o benefício vem para todos. Eu acho que uma forma interessante de engajar, né, o Ceará 2050 tem esse propósito, é estabelecer objetivos e metas, né? Isso faz com que as pessoas elas consigam perceber uma evolução. Então, assim, o Ceará 2050 tem esse propósito, né? Ela deixa muito claro isso. E em termos de objetivos, assim, eu estou lembrando aqui, por exemplo, uma tendência das empresas trabalharem, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela ONU, né? E que está muito, eu sinto que está cada vez mais fortalecido, né? Como que a gente trabalha os objetivos estabelecidos internacionalmente, dentro, o que a sua empresa faz em prol disso, né? Então, eu acho que os ODS, né, Manu? Sim. Eles trazem isso, né? Primeiro que é um movimento internacional e que já estabeleceram prioridades. Questão da educação de qualidade, a questão do combate à fome, né? Eram os antigos metas do milênio, né? Que foi transformado em ODS. Então, hoje, se você acessar o site da ONU, você vê todo um detalhamento de sugestões de ações para contribuir com isso. Então, se a sua empresa quer ajudar, por exemplo, em educação, você pode ter ideias lá nesse site, por exemplo, da ONU, de modo que você esteja agregando esse valor para o seu negócio. Né? Quer dizer, isso aí já é um diferencial. Pode ser, então, se você não tem por onde começar, já é um caminho, no caso. E a plataforma ela está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, as empresas elas podem participar da plataforma, tanto participando das oficinas, tanto as que a gente já fez, como as que a gente ainda vai fazer pela frente, né? Como também participar, acompanhando esse processo, participando do processo de governança que está sendo estruturado agora e que daqui a muito em breve a gente vai lançar, mas a gente já tem a perspectiva de ter um fórum permanente, assim como foi no Pacto de Cooperação, em que as empresas elas sim podem se engajar nesse processo e estar junto da plataforma, acompanhando para que a gente tenha esses objetivos e a gente alcance essa visão de futuro que a gente espera para 2050. A gente fala em 2050, mas é claro, são benefícios que podem chegar também, né, a curto prazo. A curto prazo, então. Eu implantando agora, eu posso ter a curto prazo e assim ter meu benefício maior, claro, 2050, mas são coisas que já começando, a gente já vê os resultados. Já começa em 2019. Né? Então, se ela começa a participar desse processo, a gente já acredita que, sim, já iniciamos um processo. Então, nós vamos ter projetos estratégicos que têm fundo, né, alcançar os objetivos estratégicos de longo prazo, mas sim, são precisos projetos executivos para estarem contribuindo com esses projetos estratégicos. Então, já inicia agora. Inicia do próximo ano, vamos dizer assim. Né? Já comecei. Já começamos. Né, não? Já começamos. Tem países que parece que tem mais habilidade ou tem mais base aí educacional para pensar a longo prazo. Né? Eu estava vendo hoje de manhã que Nova York estabeleceu zero resíduo para aterro sanitário até 2030. Né? Então, assim, a gente precisa estabelecer metas ousadas, né? Objetivos ousados hoje para poder alcançar isso, né? Para poder chegar nesse futuro que a gente espera. Porque a gente fica patinando sem saber o que fazer. A gente precisa realmente para alcançar. A gente precisa ter criatividade, colocar um pouco nosso potencial aí, né, das organizações para pensar o que ninguém pensa. Extremamente inovador mesmo, né, Manu? Eu percebo isso. A necessidade de a gente ser mais ousado para a gente alcançar esse 2050 da forma como a gente quer, né? Estamos com um índice de violência muito grande, né? O Nordeste, mais de 200% o crescimento de violência. É culpa de quem? Né? Eu vejo muita violência como
um sintoma de uma sociedade doente, né? E como é que as empresas se posicionam, ou como as empresas imaginam ser sustentáveis numa sociedade extremamente frágil? Exatamente. Que nossos jovens continuam tendo a opção do crime como uma opção interessante para eles. Então, Natália, é muito sério. É muito sério. Assim, eu tenho uma visão mais crítica e mais radical, menos romântica, sou otimista, mas eu acho que a gente precisa realmente de ações sérias, urgentes. A gente precisa ter esse sentimento de urgência. Não temos sentimento de urgência. Vai deixando, vai acontecer, estou participando, né? É meio que assim, como as pessoas falam, é mal de brasileiro que vai deixando as coisas para a última hora. Então, assim, se você botar uma meta, estabelecer um prazo, talvez seja, está chegando, vamos correr. Isso. E as empresas têm essa cultura. Né? As organizações empresariais têm a cultura do planejamento. Tem. Então, é a nossa grande contribuição, né, das empresas nesse sentido. Exato. Porque já tem a cultura. É diferente você chegar na organização comunitária e querer que as pessoas tenham visão de objetivo, meta, como que nós vamos chegar, quais são os recursos que a gente precisa. Não tem. Não tem. Uma igreja, uma associação comunitária. Então, as empresas têm muito a contribuir realmente. Né? E são muitos os desafios, né? Como a Cibele está colocando aí, colocou a questão da violência, né? Da questão ambiental, são muitos os desafios. Então, somente com a parceria, né, do primeiro, do segundo e do terceiro setor é que a gente vai conseguir atravessar esse processo para chegar em 2050 com melhores resultados, né, para a sociedade. Então, a gente precisa, sim, pensar de forma articulada, pensar de forma compartilhada, com corresponsabilidades, claro, entendendo que cada um dos atores, dos agentes tem as suas limitações e suas atribuições, né? Então, a empresa... Sim, ela não é uma instituição filantrópica, como a Cibele bem colocou. O governo, sim, tem a sua obrigação, né? Mas ainda assim há como fazer juntos. E a plataforma Ceará 2050, ela busca agregar esses agentes para pensar esses desafios juntos. Então, essa é a grande missão, né? Eu acho que a gente tem é trazer as pessoas para pensar os problemas que temos e caminhar juntos na solução deles. O que falta, assim, para começar, né, para né, para as empresas serem responsáveis, tomarem para si? Sim, a gente ainda tem muito o que caminhar, mas por quê? Pelas pessoas não entenderem, porque é difícil implantar, né? Assim, como estamos? Eu acho que tem que ter uma reflexão novamente aqui sobre os valores, né? Eu acho que o empresário que de alguma forma se sinta chamado com essa discussão, com esse debate, para que ele faria, né? Quer dizer, primeiro ele tem que fazer essa reflexão e aí automaticamente as ações vêm, Natália. Não tem tanta... Eu não sou muito a favor das ferramentas, não são as ferramentas o mais importante. Nós temos várias, ferramentas de diagnóstico, ferramentas de relacionamento, de engajamento. Até porque vocês também já falaram naquela questão que é simples. Eu simples. Posso, dentro da minha empresa, de uma certa forma com que eu trabalho, XY, eu posso conseguir fazer pouca coisa e que aquilo pode tomar grandes proporções ou que dessa ação eu ganhe outra ação. A partir do momento que se decide, a partir do momento que se convence, as ações elas vão se apresentar e aí a nossa orientação é apenas que seja constante, que tenha essa visão da avaliação, do acompanhamento, mas realmente não é complicado, né? Pode ser complexo, como diz o Júlio Torres. Que é uma das bases da responsabilidade social, é a visão da complexidade, né? Quer dizer, que é ver a sociedade como uma teia mesmo de relacionamentos. Isso é fundamental, Natália, porque assim, a empresa ela teve muito tempo que ela ficou entendida apenas como uma forma de gerar produtos. Então, entrava insumos, processava e gerava produtos. Essa visão de empresa mudou, né? A empresa ela está totalmente... colocada numa teia de relações.
Então, quando a gente fala aqui da complexidade, é só para reforçar que é a base, é um fundamento, vamos dizer, teórico da responsabilidade social. Entender que nós estamos numa teia, né, de relacionamento. E na prática, as empresas elas já estão sentindo. Sim, então assim, teve um caso que foi bem emblemático e ficou marcado na minha memória, e a Cibele também compartilha, daquele empresário que tinha os ônibus apedrejados pela comunidade quando entrava na sua garagem, né? Então, ele teve alguns casos assim, e aí ele decidiu, olha, eu preciso fazer alguma coisa na minha comunidade, o que é que eu faço? E aí criou um projeto social de educação e a comunidade ele mudou esse comportamento. Então, ele realmente percebeu que com aquela prática, com aquela ação daquele projeto, ele teve sim benefícios. E aí a gente percebe que para querer fazer é só fazer, porque os desafios estão aí, elas estão sim sentindo todo esse processo, né? A questão da violência, a questão da obrigação que o Estado faz em relação ao meio ambiente, né? Então, realmente vai fazer. Então, se ela quiser se apropriar de conhecimento, existe sim, né? Tem o Instituto ESC, que é uma organização que nasceu para isso, para disseminar a responsabilidade social, mas ela pode iniciar com um diagnóstico, né, mapeando a sua cadeia de valor e percebendo onde é que ela de fato, ela está impactando positivamente e negativamente. Então, basicamente, sem querer ser muito prática, né, mas é simples. É um processo que é complexo, como a Cibele fala, e eu digo que nem é fácil, nem é difícil. Ele precisa ser visto, ele precisa ser enfrentado. Até porque também, como vocês já falaram, a empresa que nasce hoje, ela já nasce responsável. Sim. Né? Ela já nasce com esse conceito, ela já vem... já é. Porque hoje em dia, quem não for... ela tende a ser, né? É uma exigência natural. Porque os recursos realmente são limitados. Então, ela precisa fazer junto, ela precisa... Hoje em dia, o consumidor, ele é muito mais exigente, né? Então, a gente tem aí a geração Z, que escolhe onde quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar numa empresa que não tenha trabalho escravo, que não tenha trabalho infantil ou análogo escravo. E isso ainda é uma realidade, né? Então, você pode pegar aí o site do Ministério do Trabalho e ver todas as empresas ainda que têm no seu processo trabalho escravo. Então, os consumidores estão mais conscientes. O Estado também tem feito sanções, né, nas empresas que não contribuem, né, que não cumprem o seu papel. Então, são pressões de todos os lados, mas que diante de todas essas pressões, de todas essas crises, ela sim pode ter oportunidades para se reinventar, né, para agregar o seu processo e melhor desenvolver o seu produto, o seu serviço. É isso que... A questão do Ceará 2050 ter como base a academia, né, a universidade, não só da equipe gestora, né, Manuela, mas a estratégia do Ceará 2050 foi fazer parceria principalmente com os institutos federais de educação tecnológica nos municípios, né, que são os IEFs. Então, essa provocação, né, pelo menos para a Cimenta Apodi, que hoje eu estou como consultora, foi muito importante, porque uma das estratégias da Cimenta Apodi é através de um projeto chamado Academia Social Apodi, onde a gente convida professores e alunos a pensar em problemas coletivos, pensar soluções para problemas coletivos, né? Isso faz com que a gente vença um desafio muito grande, que foi sempre a universidade estar afastada das empresas, do mundo empresarial, do mundo da realidade, né? Objetiva mesmo, né? Então, a gente também comungou muito com o Ceará 2050 nesse aspecto do envolvimento, né, da educação para resolver problemas sociais. Foi um dos grandes ganhos nossos, né, da plataforma Ceará 2050, nesse processo de elaboração, foi ter o engajamento das outras instituições de ensino superior, como o Instituto Federal e outras entidades também, como faculdades tanto públicas como privadas, que se engajaram ao processo. Né? E outras instituições, como o Sebrae e CDL, como eu já falei, que também prontamente aderiram a esse processo, a esse movimento, eu até gosto de falar que é um grande movimento pelo desenvolvimento sustentável, né? E no atingimento dos objetivos que visam realmente o bem-estar social, o bem-estar da sociedade cearense
como também a diminuição das desigualdades sociais. Então, estamos todos nesse processo de trazer empresas, trazer outras faculdades, outras instituições de ensino para estar junto, né, de nós, da UFC, para engajar nesse processo. O Ceará 2050 segue uma tendência mundial e acaba saindo na frente. Exatamente. Sim, né? sem dúvida. Com todo esse movimento. Sem dúvida. Então, nós somos pontos de lança nesse processo. E, inclusive, tivemos um seminário sobre planejamento, um seminário internacional sobre planejamento, e ficou muito claro a importância de processo de planejamento territorial. Então, o Ceará ele realmente não é uma iniciativa inovadora, porque outros estados já têm feito seus planejamentos estratégicos, mas é uma iniciativa inovadora, sim, no que tende, né, à disrupção e ao engajamento de todos esses agentes, né, da sociedade civil organizada, de outras faculdades, dos governos e das empresas. Né? Também. Então, é importante essa aproximação. É isso, então. Agradeço a visita de vocês, os esclarecimentos. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui na TV, que é um canal extraordinário de comunicação. Sim, então... Obrigada, Natália. Obrigada. Eu também quero agradecer aos telespectadores, agradeço a Natália, agradeço a produção pelo convite e dizer que a gente está à disposição para contribuir. Ótimo. É isso, então. Ceará 2050 de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a participação das nossas convidadas, Luísa Manuela, supervisora da plataforma Ceará 2050, e Cibele Borges, consultora de responsabilidade social. Agradeço também a você que nos assiste. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, Facebook/Ceará 2050, e tem também o Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural Via Direta.